Olá, tudo bem? Fala, Laís. Estamos online? Sim, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tranquilo, tudo ótimo. Acho que o pessoal aqui já está entrando. Se vocês até puderem confirmar aqui já no chat se vocês estão ouvindo a gente, beleza? E, oficialmente, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live da DevC Nuvem. Estou aqui com a Laís da Microsoft. E a ideia é a gente bater um papo aí, né, sobre o mercado de Data AI. É algo que está bastante em tendência, está vindo bem forte, principalmente quando a gente fala aí em plataforma Microsoft. Então, só nos apresentando, eu sou Orlando Gomes, hoje eu trabalho como consultor de BI na FC Nuvem. Então, eu atuo com toda a parte de projetos na plataforma de BI Microsoft, então Power BI, banco de dados, também um pouco de parte de serviço de machine learning. Hoje na FC Nuvem eu cuido, né, atuo bem forte nessa parte de projetos. E Laís, quer se apresentar? Sim. Bom, eu trabalho na Microsoft há 2 anos. Antes eu fazia parte de um time técnico, justamente entregando essas soluções que você comentou agora, como Power BI, SQL, Databricks, bom, enfim, toda a suíte de dados. E faz pouco tempo agora que vim para outro lado, o lado de vendas. Então, antes eu entregava o que o pessoal de vendas vendia do sonho e agora eu estou vendendo essa parte. Vem do outro lado da equação. Bem, deixa eu pôr um pouco técnico para atuar mais na parte de vendas, né? Show de bola. Bom, pessoal, a gente tem uma pauta, tá? A ideia aqui é ser mais um bate-papo mesmo, né, sobre essa parte de mercado. Eu acho que é legal falar, Laís, começar comentando um pouco sobre a visão da Microsoft, né, para esse mercado de Data AI. Como vocês veem isso, né, do lado como fornecedor aí junto a clientes e empresas? Certo, bom, eu acho que por conta do momento que todo mundo está vivendo, né, acho que o foco maior aqui da Microsoft é ajudar essas empresas a se manter funcionando, né, manter abertas. Então, o primeiro ponto é como que a gente pode ajudar quem já tem um SQL on-premises e como que a gente vai reduzir esse custo para ele. Então, assim, como que a gente pode migrar esse banco para a nuvem, para ajudar ele na previsibilidade de quanto que ele vai pagar, ele não vai precisar mais fazer aquele investimento para comprar uma máquina, comprar todas as licenças. Ele vai ter um retorno bem mais interessante do que o antigo modelo. E claro, o segundo ponto é como que ele pode extrair mais informação do que ele já guarda de dados. Então, como que a gente pode colocar uma camada de analytics aí para ele conseguir extrair, como que ele pode aumentar o lucro dele com o que ele já tem de informação e com a operação atual dele. Então, acho que esses são os dois focos mais importantes desse ano para nossos clientes SMB. Show de bola. Você falou em nuvem, né? Eu acho que é uma tendência hoje muito forte que está vindo cada vez mais. Eu acho que não só quando a gente fala em banco de dados, mas infraestrutura da jornada para a nuvem, né? De você cada vez menos estar deixando de ter banco de dados e máquinas locais e tá migrando isso para cloud, para o Azure, né? E hoje é bem bacana porque existem ferramentas que permitem com que a gente faça isso de uma maneira bem fácil, né? Se você pegar como Data Factory, por exemplo, né, que é um orquestrador que permite a gente trabalhar todo esse processo de migração de dados. Então, inclusive, acho que isso até é uma das coisas que é muito para projeto em cliente, né, de você chegar e o cliente ter um banco de dados local e aí você, a partir desse banco de dados, você ter projetos onde você vai pegar o Data Factory, por exemplo, e você vai migrar isso para nuvem. Né? Então, tanto que, se eu não me engano, inclusive o próprio ADF, ele tem templates prontos que você também consegue trabalhar com esse tipo de coisa. E um outro ponto também que eu acho que você pegou muito, assim, que eu acho que é um desafio junto a clientes, e acho tanto aqui do lado do FC também como conselheiro, eu vejo um pouco isso, que é a questão de custo, né? Então, ok, eu vou migrar minha infra, mas como eu garanto, né, uma previsibilidade, seja curto, médio ou longo prazo, do quanto essa infraestrutura ela vai eventualmente estar me custando, né? E armazenamento, porque hoje eu armazeno X gigas e daqui a um tempo eu vou ter um crescente armazenamento em cima disso, eu consigo ter essa previsibilidade, né, de custo. E tem ferramentas, né, como a própria calculadora do Azure, que permite que a gente tenha uma certa assertividade em cima disso, né, de conseguir simular. É claro que esse tipo de coisa não é feito, como posso dizer assim, baseado no vento, né, precisa ter todo um contato junto com o cliente, um entendimento, para entender, né, o quão isso vai ser custoso para ele nesse sentido, mas também oferecer todas as vantagens de questão de escalabilidade, acesso e afins.
Sim, e eu acho que nesse ponto que entra o parceiro, que é a parte mais importante aqui do ecossistema, é ajudar esse cliente a fazer uma leitura do que ele tem em casa, né? Como que eu pego tudo que eu tenho aqui funcionando, mudo para a nuvem para ter uma redução de custo maior, para ter uma performance melhor, e também para ter mais segurança. Que, bom, principalmente, eu acho que todo mundo conhece alguém que foi atacado, né, de alguma forma por Sim. hacker durante essa quarentena. Então, acho que segurança tem que ser um ponto agora muito importante, tem que levar em consideração na hora de tomar uma decisão. Onde que eu vou guardar todas as informações da minha empresa? Onde eu vou guardar as informações dos meus clientes? Então, acho que segurança é um ponto muito forte aí nessa equação nesse momento. E o legal que você comentou do Data Factory, por exemplo, é que você não precisa começar gigante. Nada no Azure você precisa começar assim, com um mega data lake, não sei quantos teras, com informação vindo daqui, de lá, IoT, de um CRM. Não precisa toda essa coisa gigantesca, né? Então você consegue começar pequeno. Então, poxa, eu tenho aqui uma base, tenho aqui umas outras fontes de dados, quero colocar ele num. Quero armazenar essa informação e eu quero ir aumentando de acordo com a minha demanda. Então eu não preciso chegar já e, quero fazer um mega projeto de milhões. Não, vai de pouquinho em pouquinho, entendendo a realidade. Por exemplo, se já tem uma camada de analytics e quer fazer uns visuais mais interessantes, publicar essa informação com os colaboradores, a gente pode ir também para um Power BI, né, que já entra mais para o final desse fluxo da camada, mas que é super poderoso, super intuitivo. Qualquer um pode baixar assim a versão desktop que é de graça e já ir brincando e aprendendo a Explorando as ferramenta. possibilidades, né? Exato, explorando. Você conhecer o que você tem de informação que você guarda em casa e não usa, né? Não consegue Sim. tirar nenhum valor. Eu diria que hoje um dos principais diferenciais, acho, quando a gente fala em plataforma Microsoft, né, olhando esse meio de analytics, é a gente conseguir ter produtos que suportem o ponta a ponta, né, do que a gente fala do BI tradicional. Então, e eu acho que esses são os pontos também quando a gente fala no processo de BI tradicional nas empresas, é que muitas vezes existe um panorama que eu tenho um universo de serviços, né, tanto serviços desde o momento da coleta do dado, então como eu vou trabalhar com Data Factor, até o momento em que eu processo essa informação nesse meio. Eu tenho um Databricks, por exemplo, que me ajuda muito, né, nesse ponto de processar principalmente volumes de dados de forma massiva, né, tá lá na frente ter um Power BI, e até diria que nesse meio também tem mais um serviço, Query Analysis Service, né, que é toda a entrega aí da parte de governança dentro das organizações. Então, eu acho que algo bem bacana hoje, quando a gente fala da gente plataforma Microsoft, isso é ofertar produtos que suportem, né, o ponto a ponto desse processo, no momento da coleta do dado até o processamento e no final, quando você for ter isso em uma camada de visualização. Mas eu vejo hoje, principalmente como lado de consultoria, que um desafio que existe muito hoje nos clientes cara, hoje a gente tem machine learning, data science, big data, que são hypes, né, são coisas que estão em cima do mercado, e nisso em cima, muitas empresas vislumbram, né, um montante de possibilidades, mas é importante também, como você disse, sentar dentro de casa, né, e falar, cara, beleza, mas você quer ter um Big Data, você quer ter um Data Science, mas você já tem as informações na sua empresa de forma estruturada? Você já tem um processo de tomada de decisão? Quais são os motivos, por exemplo, pelo qual você usa serviços como Analysis Service, que quanto eu vendi, por exemplo, mês que vem, quanto eu vendi, por exemplo, mês passado, e aí, em cima disso, uma área responde uma coisa, outra área responde outra, ou seja, eu não tenho a informação de forma centralizada. Então, muitas vezes é importante criar esse exercício de, ok, eu entendo, né, que são coisas que estão hypes e trazem benefício para o negócio, mas de ter esse BI estruturado, né, e essa informação centralizada, antes mesmo de eu pensar em adotar qualquer outro serviços que sejam qualquer outro serviço ou qualquer outro termo, né, que seja hype aí no mercado. Sim, acho que tudo você começa pequeno, né? Não adianta você querer chegar lá Sim. num mega modelo, mas se você não fez o comecinho, né, de toda a jornada, né? Você vê, ninguém começa gigante, né? Então todo mundo, mesmo se eu pegar casos, por exemplo, de Eu acho que até empresas, paciente de né? validação mesmo, né, para validar o Exato. conceito que trabalha, porque se você começa lá muito grande e você tem algum incidente lá na frente, você fala, cara, você escalou isso de uma forma que muitas vezes pode ser não bacana, às vezes pode até gerar um custo desnecessário, né, nesse sentido, quando a gente fala em consumo de nuvem. Sim, primeiro você tem que entender aonde você vai chegar, né? Qual que é o resultado final que você está buscando, né?
para ir no comecinho daquela jornada e testando, como você falou, testar a hipótese, né? Será que dessa forma eu vou conseguir ter um resultado legal? Poxa, não, então eu vou mudar minha abordagem por outro caminho. E assim, a gente por acaso comentou aqui de Databricks e tal, Analytics, mas acho que é legal, não sei se todo mundo tem muita familiaridade, né, com esses nomes, produtos e tal, mas eu preciso entender qual que é a maior diferença de um modelo de banco de dados vai relacional com Um quando a DW. gente com DW, quando a gente põe um analytics bem pesado. A diferença, assim, no relacional é como se fosse assim, tem várias pessoas chegando com mercadoria e eu vou ter que ir um por um atender, pegar o que é aquela mercadoria e onde que eu vou guardar, né? E aí quando a gente vai para um... Então imagina quanto tempo que você vai demorar para poder zerar aquela fila, por exemplo, e quanto que você vai precisar de pessoas trabalhando para poder atender a todos. Então, mas vai demorar, assim, ele tem um limite, que ele não vai conseguir escalar para ter vários atendentes ao mesmo tempo para receber aquela mercadoria. Quando a gente vai para o mundo de analytics, é diferente. Tem muita gente querendo entregar mercadoria, mas eu consigo colocar diversos receptores que vão pegar aquela informação e processar de uma forma muito mais rápida. Então, essa, assim, é uma forma mais simples de explicar qual que é a diferença de um modelo e de outro, né? Porque a gente fala, igual, palavras super legais, né? Mas não sei se todo mundo consegue entender e colocar dentro de casa, assim, para a realidade. Por que que eu preciso de um, por que que eu preciso de outro, né? Acho que até é Sim. interessante, ontem, tempo inteiro vem coisa nova, né? Eu descobri que tem um site da Microsoft, eu posso colocar depois o link aqui, que você fala, qual que é a minha base de dados? Então, eu tenho o problema X, mas o que que eu vou usar? Porque agora tem muita opção, né? Tem desde aquele SQL clássico, né? O on-premises, já tem o SQL na nuvem, posso usar um Postgre, posso usar um MariaDB, um MySQL, bom, tem N opções. Então, por qual caminho que eu vou? Então, é E eu interessante diria, entender os modelos antes de tomar decisões, né? e eu diria que isso vale não só aí, no caso, quando a gente fala para analytics, né? Eu acho que vai muito do processo de modelagem também, porque quando você tem um processo de data science, né, você tem N famílias de algoritmos que você consegue pegar e aplicar, e essas famílias de algoritmo, é importante nessa jornada você ter uma pessoa, né, que conheça do processo de ciência de dados. Isso é algo que eu acho muito legal também quando a gente fala em plataforma Microsoft, que é a facilidade que você tem para criar esse tipo de serviços. Hoje tem casos, por exemplo, como as de machine learning, você consegue criar esses modelos, né, somente no modo que a gente fala drag and drop, né, então eu organizo alguns blocos no workspace, eu trabalho todo esse processo de coleta, algum tratamento, algum missing value, de repente, ou algo do gênero, até eu ter, né, a entrega do meu modelo lá na frente. Mas é importante entender não somente isso, mas como você aplica, né, cada ferramenta nesse sentido, porque e além do data science, né, também de qual a melhor ferramenta que pode te ajudar nesse processo, porque hoje a Microsoft ela traz muito nessa parte de integrações da IA, do data science, da analítica, até para ferramentas como o Power BI. Então hoje no Power BI a gente tem N exemplos de funcionalidade em cima disso, que é a parte de integração com R e Python. Você conseguir no seu relatório, por exemplo, inclusive você conseguir fazer a chamada de um serviço cognitivo para em cima disso ter uma análise de detecção de sentimentos. E eu acho que isso quando a gente pega, né, para aplicação de projetos, é muito importante. Às vezes eu estou promovendo um evento, muitas vezes eu quero fazer uma coleta em redes sociais para saber como clientes de repente se sentem em relação a determinado serviço, determinada informação, ou até algum feedback que eu tive. Então, eu consigo entregar isso, né, usando ferramentas como o Power BI. Então, eu digo que nesse meio talvez a gente tenha um processo de BI sendo aplicado numa camada de visualização, mas o que a gente tem sendo mostrado lá na frente, no fim, é muito no sentido de um resultado de uma análise de sentimento, né? Eu consegui usar o próprio Power BI para eu tenho, por exemplo, verde porque for positivo, amarelo porque for neutro e vermelho porque for negativo. Então, eu consigo trabalhar bastante coisas nesse sentido. Até quando a gente pega mais o processo de back-end, até como você falou dessa parte do analytics mais pesado, né? Eu tenho um dado, por exemplo, sendo processado, né? Então é mais do que ofertar um processo de BI tradicional. De repente acontece muitos casos de projetos também onde o cliente quer, cara, eu não quero, por exemplo, só que você tenha um processo de ETL simples. Eu quero no meio desse TL, por exemplo, se você estiver processando um dado de venda, eu quero, seja usando um Databricks, ou seja usando o Machine Learning, o próprio Data Factory, né, ele tem testes específicos, que são testes que você consegue chamar, né, um web service do Machine Learning, e aí eu vou entregar isso na frente como um forecast de vendas, por exemplo, né? Então é mais
do que eu analisar um dado de venda passado, por exemplo, eu fazer uma análise passada, né? Eu trabalhar aí com a minha análise que eu chamo de análise preditiva, né? Que é baseado no dado que eu tenho passado, eu consegui fazer uma previsibilidade dali a um tempo. Então, eu acho interessante essa discussão porque ela passa por diferentes nuances, né? Desde o que você precisa de um BI, você precisa de um Data Science, até qual que é a melhor ferramenta que te atende nisso, e aí nesse meio eu acho que o conhecimento da técnica aliada à ferramenta, né, é extremamente importante, porque você conseguir aplicar experimentos, você consegue fazer tanto usando o Machine Learning quanto o Power BI, por exemplo, se você tiver uma assinatura premium, você consegue criar experimentos lá dentro no Power BI serviço. Então, o próprio Power BI ele atua muito com essas questões das chamadas desses serviços e até essa questão do que, de fato, esse cliente precisa passando desde o tradicional, né, então, no BI, no Data Science, até qualquer ferramenta que melhor vai atender aí essa necessidade. Sim, sim. E eu acho que um ponto legal de comentar, por exemplo, tem esse conjunto de dados, está no meu Excel mesmo, mas como você falou, informação de vendas, quanto que eu vendi por mês, talvez dividido por região, por cliente, ou por produto com maior valor agregado, por exemplo. Eu posso pegar esse conjunto de dados e fazer um teste no Azure Machine Learning. Eu não preciso saber programação 100%, ser Sim. super técnico para poder fazer, para testar como que é um experimento, né? Poxa, é um nome super legal, super fancy, mas o que que é isso na verdade? Então você consegue consegue entrar nesse serviço, conectar lá o seu Excel, né? Criar, como você falou, a caixinha, né? Puxa aqui a caixinha aqui colocando minha informação dentro, separo quantos por cento que eu vou colocar para treinar e quantos que eu vou validar. Poxa, qual que é o algoritmo que se encaixa melhor nesse conjunto? Não sei. Eu posso fazer com que tenha uma validação automática de qual que é o melhor modelo para adquirir meu conjunto de dados. Colocando, por exemplo, quero que chegue numa confiança de X%. Quando chegar na confiança, a ferramenta me avisa, fala, olha, esse modelo aqui vai se encaixar no conjunto que você está pedindo. E aí, a partir daí, eu consigo ir me aprofundando mais no que eu tenho de informação, né? Então, você não precisa começar com um mega projetão. Você consegue ir Uma POC fazendo muitas essa. vezes já você consegue provar esse conceito, né? Porque muitas vezes dentro de clientes é muito comum a gente ter cenários, a gente tem um universo, né, de dados a ser explorados. Eu acho que aí quando a gente fala da aplicação, né, de você ter um data science ou até um BI tradicional rodando lá dentro, eu acho que é muito de você dividir isso em partes, né, e de falar, cara, eu quero eu quero usar a jornada de dados para ter uma melhor tomada de decisão, mas ok, você quer ter uma melhor tomada de decisão, mas eu entendo que você tem esse universo de informações dentro da sua empresa, só que eu preciso partir de um pressuposto que eu quebro isso em blocos, né, vamos dizer assim, e nesses blocos eu vou te entregando aos poucos essa proposta de valor, porque eu posso ter uma previsibilidade de vendas, vou ter... esses são casos clássicos, né, churn, por exemplo, de você prever qual que é a chance de um cliente ele sair da sua base. Tem cenários, por exemplo, de... É claro que isso vai depender muito do ramo, né, que você está tratando, então eu entendo que nesse momento, principalmente olhando para projetos, né, durante essa jornada, o acompanhamento do pessoal de business é extremamente importante, porque é isso que vai guiar e nortear se a técnica, né, a forma como aquilo está sendo aplicado, de fato está entregando valor que o business ele espera, né? Então, uma coisa é ser um técnico que conhece o ponta a ponta, eu sei como fazer um relatório do Power BI, eu tenho uma noção de como criar um experimento lá no Machine Learning, mas a informação que eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar com isso de forma coesa, né? Isso vale, acho que não só se você estiver fazendo experimento, por exemplo, mais um relatório, então, eu vou arrastar aqui um campo mês por venda, por exemplo, porque eu acho legal, mas ok, para o cliente que você está entregando essa análise, faz sentido isso de fato, né? Porque a pessoa for consumir ela na frente, então eu acho que isso é extremamente importante e a forma como a Microsoft ela democratiza, eu acho, essas questões do acesso a esses serviços, né? Então, a gente tem o próprio exemplo do Cognitive Service, que você, sem ser uma pessoa que conhece a fundo, né,
os algoritmos envolvidos ali, você consegue consumir isso de forma fácil. Esse consumo pode acontecer tanto a nível de, quando eu olho o software, por exemplo, eu vou ter uma aplicaçãozinha lá que vai abrir uma câmera e ler, por exemplo, né, o rosto da pessoa, em cima disso vai chamar um serviço que vai dizer se ela está feliz ou se ela está triste, ou um serviço que vai me dar, por exemplo, a idade aproximada dela. Então tudo isso você consegue consumir em forma de serviços prontos, e é legal quando a gente pega isso para a parte de analytics, isso não se aplica somente a quando a gente fala camada de software, né? Mas também quando a gente pega um próprio Power BI, por exemplo, pode estar consumindo esses serviços. Um dado, por exemplo, que ele está sendo processado num Data Factory, vou ter um processo lá que vai rodar, por exemplo, e vai me dar esse resultado. Então, isso é algo assim que eu acho bem legal. E eu acredito também que o inverso seja válido. Então, muitas vezes, né, dentro das organizações, eu já vou ter um cientista de dados, já vou ter um cara que já conhece a parte mesmo de algoritmo, já conhece o back-end, né, vamos dizer assim, de como aquele processo ele acontece, e é bacana, por exemplo, oferecer também essa possibilidade. Então, assim como nós em Machine Learning, por exemplo, eu tenho a possibilidade de eu executar scripts em R, né, então de repente eu não quero usar algum modelo que já está lá pré-pronto, eu mesmo quero trazer o meu modelo que eu já tenho dentro de casa lá para dentro, então eu também consigo trabalhar esse tipo de coisa, e eu acho que mais do que isso como a gente fala em operacionalizar esse modelo, né, então é um conceito muito que a gente fala no mercado de Machine Learning como serviço, né, de ok, eu tenho um modelo, mas eu preciso partir num processo que eu preciso acompanhar esse cara da produção, eu preciso validar se de fato ele tá me entregando o que eu espero como resultado. Eu acho que é legal que você comentou, realmente, a Microsoft ela quer democratizar a tecnologia, então, independente do tamanho, do nível de conhecimento que a pessoa tem, ela consegue já dar seus primeiros passos e ir evoluindo, né, nesse ciclo. E o legal que você comentou também é que a Microsoft ela é super aberta a utilizar outras tecnologias. Então, por exemplo, tenho já um modelo, igual você comentou, que eu já desenvolvi, mas desenvolvi numa outra plataforma. Poxa, mas agora eu quero usar aqui dentro do serviço, não tem problema nenhum. Você consegue exportar lá no seu formato ONCS, põe dentro do services e roda lá dentro. Então, assim, são os pontos super legais. A Microsoft ela é super aberta, ela democratiza, qualquer um consegue criar fazer seus experimentos lá dentro, e super segura, e que tem um custo super interessante para quem tá pensando em como que eu posso otimizar o meu investimento. Então, acho que são Sim. 4 pontos bem legais para a gente frisar. Você disse sobre isso, né, pode falar. Não. Eu acho interessante, eu também não sabia, né? Mas, por incrível que pareça, todo mundo acha que tem algumas outras empresas que contribuem mais com o projeto de open source, mas na verdade a Microsoft é a empresa que mais contribui com o programa, com todos os projetos de open source. Então, assim, a gente talvez tenha uma visão um pouco diferente do que é atual, né, em relação ao que tinha no passado, né, de nome Microsoft e tal, mas que mudou bastante nesses últimos anos e que agora, poxa, você vê uma plataforma bem mais aberta, robusta, que integra com outras tecnologias. E o legal do Azure é que você consegue colocar por exemplo, uma inteligência de AI em serviços que não necessariamente são Microsoft, né? Então você tem toda essa liberdade nesse portfólio, que é algo diferencial. Mesmo porque muitas vezes eu já tenho dentro de casa, né? Alguma coisa já desenvolvida em outras ferramentas. E acho que quando a gente pega para nível de dia a dia consultoria, a gente normalmente é questionado disso, cara, se você começar lá do começo, onde está o meu dado? A gente parte do pressuposto de que eu vou ter clientes onde nem sempre 100% do dado dele vai estar dentro do SQL Server, né? Então, às vezes eu vou ter o dado num Google, numa AWS, ou eu vou ter algum dado que vai estar local na minha máquina. Então, isso é bem legal, que é bem aberto quando a gente fala nesse processo, né, principalmente olhando para projeto, de não ser extremamente fechado, né? Então, tem um Power BI que é capaz de se conectar também com bancos de outros players, num banco Oracle, no banco IBM. Então, Data Factory, por exemplo, que eu consigo puxar dados de AWS e migrar isso para um banco de dados SQL Server. Então, essa possibilidade de integração, né, é algo que eu acho bem legal, que ajuda quando a gente está falando, né, no dia a dia de projetos, porque existe muito aquilo de, beleza, eu tenho todos esses serviços, mas eu tenho um banco X aqui, ou uma conexão Y, um sistema X,
esse serviço que você está me ofertando, né, ele conecta, ele tem alguma alternativa, então, tem casos clássicos, por exemplo, com o próprio Power BI e o MongoDB, ok, eu não consigo uma conexão direta com o MongoDB hoje, com conexão nativa, mas eu consigo usar um ODBC, uma chamada de serviço, uma outra alternativa para eu chegar nesse dado, né, então, eu acho que essa abrangência também, essa capacidade de conexão com diferentes serviços é extremamente importante, e não só isso, como são serviços que, cara, eu posso dizer isso como alguém que é muito próximo, principalmente de comunidades. A Microsoft é muito aberta à parte de feedback do serviço, então são serviços que são constantemente atualizados, principalmente o Power BI, né, em termos de conectores. Se você pegar lá atrás, quando ele foi lançado em 2015 até hoje, quantos conectores novos não entraram, né? Então, no sentido de permitir essa conexão, e acho que isso vale também quando a gente pega para serviços como o próprio Data Factory, por exemplo. Então, eu acho que isso é algo bem legal, assim, que ajuda muito quando a gente fala na conexão de projetos, como chegar em diferentes fontes. Sim, e é legal que você comentou, realmente, o Power BI que nasceu completamente diferente do que o produto hoje, né? Ele passou por diversas melhorias. Todo mês tem algum lançamento de alguma melhoria que fizeram, ou alguma feature nova. E é uma das comunidades mais ativas mesmo, né? Assim, tem um site que você consegue entrar lá, feedback. Poxa, tentei fazer X, não deu certo. Eu posso ir lá escrever um post e os posts mais votados, eles vão entrar na lista de time de produto, vai trabalhar para incluir na próxima versão, no próximo release. Então isso também é interessante, né? Tem todo esse feedback, essa troca da comunidade que utiliza o produto com a comunidade que cria ele, né? Que desenvolve. Sim, Muito eu acho bom. que para dirigir de projeto, esse tipo de coisa assim ajuda bastante. E a própria chamada, né, de serviços de machine learning que o próprio Azure ML oferta, até dentro do Power BI Desktop você tem essa possibilidade, né, de fazer essa chamada. Mas eu vejo muito que hoje para projetos, né, principalmente da importância de você ter um parceiro, né, para seguir essa jornada junto com o cliente é algo extremamente importante, porque eu acho que é muito do processo também de entendimento dessa informação e de como você vai aplicar isso, de você sair dessa camada, né, de você só olhar o dado passado, mas a própria visualização IR dentro do Power BI, por exemplo, você sair do gráfico tradicional, né, que a gente conhece, você entender quais são as correlações que existem dentro, né, de determinadas variáveis que eu estou avaliando. E o próprio Power BI mesmo tem questão de principais influenciadores, o próprio visual é, fugiu agora o nome, mas que árvore de composição, que você parte de uma ponta, né? Você consegue vendo quais são as dimensões que interferem nisso, e eu acho que isso para clientes hoje é extremamente importante nesse sentido. Sim. Acho que assim, o do Power BI é um exemplo, poxa, tem aqueles visuais que já vêm quando eu baixo o produto, mas eu posso incluir outros da minha lojinha, que pessoas que tentaram utilizar um visual. Ele não adequou 100% à minha realidade. Eu fui desenvolver um visual, eu posso disponibilizar para outras pessoas. Então tem um monte de visuais que você consegue puxar para dentro. Eu acho que uma novidade legal do Power BI que lançaram esse mês é que naquela página onde tem as tabelinhas, né, com tudo que tem de informação e as relações entre elas, eu consigo agora puxar uma tabela, por exemplo, da análise services lá dentro. Algo que antes não podia. Assim, facilita Era bastante o que você fechado, né? falou. Exato, era fechado. Agora falar, poxa, mas onde é que estava essa informação? Tá no meu modelo aqui nesse análise. Poxa, eu consigo agora puxar e já entender, fazer uma relação aqui um para um para N. Isso é bem legal. E eu acho que assim, uma coisa que a gente não comentou ainda é o que tem de ganho, né, em ter todo esse trabalho de projeto, de validar, levantar informação, montar esses modelos, como você comentou. Qual que é a vantagem, né, para o cliente, né, fazer isso? Bom, tem um caso assim que a gente fez do ano passado, que assim, desse ano, né, mas aqui é o ano fiscal da Microsoft acabou e começou esse mês, né? Diferente, né? Então exato, é diferente. Então, o ano fiscal passado, a gente pegou uma empresa que trabalha com lançamentos de imóveis e eles tinham um processo super operacional de como que eu posso buscar novos clientes que sejam potenciais compradores, né, dos meus imóveis.
E assim, antes de todo o projeto de dados, onde eles usaram Data Lake, Data Factory, SQL, usaram o Analysis Services, Power BI, usaram a suite inteira. E antes desse projeto, o que que eles tinham de resultado? Eles chegavam assim no valor de 10 mil leads, que eles demoravam, sim, 3 anos para poder gerar esses 10 mil leads. Depois de todo esse projeto, eles conseguiram criar 33 mil leads em 4 meses. Então, assim, é uma diferença É um ganho de absurda. velocidade, né? Exato, de velocidade, de lucro mesmo, né? E também facilita bastante a vida das pessoas que trabalham com isso, né? Elas não têm que sair caçando algo manual, cruzar, fazer aqueles monstros do Excel, né? Que todo mundo já deve ter feito uma PROC V, macro, né? né? PROC V Monstro, atrás uns de PROC V. PROC-Vs. Exato, que se a pessoa põe uma vírgula, quebra o modelo, né? Então, assim, todo Se ela mundo já mudar uma passou por isso. coluna, já compromete toda a entrega da informação. Eu acho que isso vale, Exato. inclusive, para o próprio Power BI conectando Excel, por exemplo. Eu já vi casos de pessoas que conectavam Power BI no Excel, a pessoa lá mudava uma linha no Excel e o relatório quebrava, porque Isso. a estrutura era diferente, né? Exato, você tem que voltar e ficar caçando, mas poxa, onde é que tá esse erro Sim. aqui? Descobri que mudou sua coluna. Você fala, poxa vida, mas quebrou tudo, agora vou ter que arrumar. É, E é verdade, então sim, sim. essas são as vantagens que parecem pequenas, mas que, poxa, no final do Não, dia dão mas um ganho que. absurdo. E são coisas são coisas que eu acho que são desafios também quando a gente tá com clientes, né, de justamente provar esse tipo de valor, porque a gente sabe que organizações hoje existe a dor tradicional, né, quando a gente vai implementar, não só de um processo de BI, mas a jornada de dados como um todo, que é justamente essa questão quando a gente fala em governança, né, dentro das organizações. E muitas vezes já existe esse caldo, né, de eu ter essa informação de forma centralizada, e o Analysis Services é um serviço que eu curto bastante por isso, porque ele permite entregar toda essa governança, né, nessas informações. Aqui nesse a gente está com um projeto que a gente está usando ele, então a ideia é a gente, durante essa construção desses cubos, né, se eu tenho uma métrica, por exemplo, e dessa métrica eu consegui detalhar, por exemplo, qual que é a regra que está envolvida num cálculo, se for algo um pouco mais complexo, porque essa informação no Power BI, por exemplo, ela fica disponível para o usuário que está lá na frente. É claro que desse ponto é importante também ter bem claro, né, esses cálculos para que essas regras elas sejam criadas de forma é, coerente, né, dentro do cubo, mas eu acho que essa questão de governança é extremamente importante, porque quando você está entregando informação, né, para um C-level ou para pessoas mais de alto nível, é a questão da credibilidade da informação que você tá entregando, né? Então, hoje eu disse que a minha venda é 10 dinheirinhos esse mês, e aí mês que vem eu mostro um relatório que o desse mês, por exemplo, estava 11. Mas, poxa, era 10 que você mostrou nesse mês Exato. passado, ou 11 que é a informação que você está me mostrando agora, né? Então, eu acho que garantir Sim, também essa entrega de forma, essa informação coerente de forma contínua é extremamente importante. É, sim. na Microsoft, Laís, quando você está assim com clientes, quais são os desafios que você vê assim para implementação que às vezes são motivadores assim de resistência de repente, de poxa, por motivo X, eu tenho dúvida, eu tenho já meio que uma pré-resposta para isso, que eu acho que a questão de segurança é uma delas, mas eu acho que imagina assim, principalmente como Microsoft, como consultoria também, eu vejo isso um pouco assim. A gente o tempo todo se vê em situações de, mas é capaz de fazer, mas entrega. Como você vê essa questão assim de fatores que às vezes é um pouco resistência para clientes e como a gente tenta mitigar um pouco isso? Legal. Bom, acho que segurança, sim, é um ponto que sempre surge nas discussões, né? Mas acho que em relação, pelo menos, ao Azure em si, é uma das nuvens é a nuvem mais segura que tem, né? Tem todas as certificações, tem toda essa confiança e que, meu, seu dado não vai vazar, tem N protocolos que estão protegendo as informações lá dentro, né? Então, acho que esse ponto de segurança em si a gente consegue conversar sem muitos problemas, aí ultrapassar esse obstáculo. O que eu vejo de um obstáculo maior mesmo é aquilo que você falou. A empresa tem um banco de dados, tem, sei lá, um Excel com as informações, e de repente ela quer chegar num mega modelo que vai mandar um foguete para a NASA, sabe?
não vai acontecer, entendeu? Então, assim, não é Ou ela uma quer pegar e não coisa. entende que isso tem que ser aos poucos, e, mas Exato. não, ela já quer, já quer, como diria aquela questão da escada, ela quer já pôr o pé lá no último Já quer, degrau, né? já Ela não tem nem tá. informação mapeada nem na empresa. Ela não quer engatinhar, já quer sair correndo, entendeu? Ela não tem um pouco de dificuldade de entender todo esse processo e todo o trabalho que tem aí durante essa jornada, né? Então, esse é um ponto. E outro ponto que também, por exemplo, tô aqui desenhando uma arquitetura. Ah, não, eu quero essa informação atualizada de minuto em minuto. Não quero esse negócio O de ficar imediatismo, né? imediatismo. Eu quero um negócio assim, pronto para amanhã e que a informação tem que estar atualizada de minuto em minuto, minuto em minuto. Então, assim, e aí você tem que mostrar, falar, poxa, as informações que você tem, todo o processo que a gente tem que passar aqui, o que você quer de resultado, a gente tem que alinhar a expectativa do cliente com a realidade, né? Com o que ele tem e onde a gente pode apoiar ele para chegar naquele sonho dele, né? Que a gente pode chegar sem problema nenhum, mas vai demorar um pouquinho mais de tempo para adquirir aquela maturidade necessária das informações, toda o sistema e o ambiente dele, para poder chegar lá no resultado, né? Então, acho E que eu esses acho que são os mesmo maiores porque desafios. E eu acho que mesmo porque o cliente muitas vezes ele vai descobrindo durante esse processo de jornada, né, o que ele quer ou o que possivelmente pode ser entregue de valor para o negócio dele. Eu acho que é aí que eu diria que surgem as oportunidades, assim, de um projeto que começou como um BI tradicional, por exemplo, e virar também um processo de data science, algum processo de machine learning. Então, eu acho que isso inclusive traz ganhos como lado fornecedor, vamos dizer assim, de começar com uma oportunidade, mas durante o processo de jornada o cliente vê N possibilidades, em cima disso também a gente é, ter outros projetos que possam sair disso. Sim. É como assim, por exemplo, vai fazer uma reforma na sua casa. Poxa, fui lá e quebrei a parede, descobri que tinha um vazamento, tinha algum problema assim. Vou gastar uma grana para arrumar a parte estrutural? Sim. Vou gastar um tempo? Vou. Mas ele é importante para você poder fazer todo o resto, né, do que você quer para deixar ele bonito, deixar com o resultado que você vai, por exemplo, vai compartilhar, né, com as outras pessoas, né? Então tem que entender todo esse processinho que tem antes de chegar no resultado final. E eu acho legal um ponto que você comentou, além da confiabilidade, né, dos dados que você estava comentando, poxa, a informação que eu compartilhei com o meu C-Level hoje tem que ser igual a de amanhã, né, da informação passada. E além disso, como que eu posso fazer o controle de quem vai ter acesso àquelas informações? Então, que está relacionado com o ponto de segurança que você falou. Poxa, então quer dizer que se eu montar aqui um dashboard, publicar, todo mundo vai ver? Não. Você consegue colocar vários níveis de acesso. Então, poxa, essa informação aqui ela é sensível. Não vou disponibilizar para todo mundo. Vou colocar lá um conjunto de pessoas específicas que vão ter acesso àquela informação. E como que eu posso fazer esse controle, né? De uma forma super fácil. Por exemplo, o AD, né? O Active Directory. Muitos clientes já têm. E, por exemplo, eu tenho um AD on-premises. Eu consigo fazer híbrido com um AD na nuvem de uma forma super simples, muito mais fácil de gerenciar do que o modelo antigo. Eu consigo garantir essa confiabilidade de quem vai ter essas informações XYZ, separando por grupos, e tendo certeza que a informação sensível não vai parar em mãos erradas, né? Então, acho que isso é importante comentar, né? Como que eu posso gerenciar essas informações depois que eu publico e crio meus dashboards, meus modelos. Sim, eu diria que é um processo contínuo, né, de tomada de decisão, e eu acho que a própria plataforma Azure, ela oferece isso. Eu acho que volta um pouco lá atrás, né, no que a gente tinha falado de essa questão da democratização, mas também do ganho de produtividade, né, então hoje a gente tem casos, por exemplo, como as do Machine Learning Service, que você consegue paralelizar o seu processo de treino de modelos, e aí em cima disso você entregar um modelo que em teoria tem um melhor resultado. Eu acho importante, claro, e aí tanto para ponto de projeto, né, quando a gente fala como também para o dia a dia do próprio profissional que está usando esses tipos de serviços, também ter essa maturidade de, ok, ele me entregou esse modelo aqui como sendo o melhor resultado, mas não ir lá e já implementar esse modelo simplesmente de produção sem ter um senso crítico, né, do resultado que isso também está te entregando. Então são coisas que eu acho extremamente importantes nesse sentido. Você falou um pouco sobre a questão de segurança e sim, a Azure hoje
tem N certificados que garantem essa segurança, né, de compliance, e eu vejo que eles são constantemente atualizados nesse sentido. Isso é algo também que eu acho bem legal. E eu comentei aqui, pessoal, vocês podem também se sentir à vontade para mandar as perguntas de vocês, tá? Que a gente vai estar respondendo aqui. E obrigado, né, pela presença do pessoal. E eu acho legal aqui até a gente comentar também um pouco sobre recursos, né, que os clientes podem estar buscando para ver, né, e conhecer mais sobre esses serviços. Eu acho que a própria calculadora do Ezio, como eu já falei, é um recurso que a gente aqui na F100 usa bastante com clientes, principalmente para projetos de BI, né? Então, quando a gente fez, de repente, uma primeira reunião de entendimento, e aí depois a gente vai colocar isso numa calculadora, claro que depende de algumas variáveis, né? Como qual que é a quantidade de acessos que esse cliente vai ter, quantos usuários ele possui. Você falou, né, sobre essa questão de atualização do dado, também é algo que, de repente, interfere no modelo de licenciamento. E você tem também outras também dicas de ferramentas que, assim, Oi, Laís, você me ouve? tio, cortou um pouquinho, mas Ah, tudo bem. não tem problema nenhum, não. Bom, o que que eu uso bastante, assim, até para conhecer, né, e para estudar, porque o Azure ele evolui com uma velocidade super alta, né? Então produtos são criados, tem modificações, tem melhorias. Então, o que que eu faço para poder manter atualizada e conhecer também, aprender a mexer em todas as ferramentas, né? Tem um site que se chama MS Learn, que é realmente Microsoft Learn. A gente pode postar aqui depois, né, assim, para todo mundo conseguir Sim. ter acesso. E aí, o que que eu consigo lá? Eu consigo, poxa, quero aprender a fazer X. Então, vai mostrar qual que é a trilha de treinamentos que eu tenho que fazer para poder chegar naquele meu objetivo e também quais certificações que eu devo tirar para poder ser um profissional certificado naquelas informações. Então, até um exemplo, semana passada eu comecei uma jornada de Power Platform. Não sei se todo mundo conhece o que que é Power Platform, mas assim, o Power BI, ele acho que é o irmão mais velho aqui dessa família, né, que todo mundo conhece, Sim. mas junto dele, colocamos num grupo chamado Power Platform, que aí entra o nosso Power Automation, né, que ajuda a automatizar certos processos e recursos, o Power Apps, que ajuda a criar aplicativos low code, então eu não preciso ter um mega trabalho para desenvolvimento para poder fazer uma operação simples, né? E também o Flow, que ele ajuda a executar ele ajuda a automatizar certas funções. Então, por exemplo, eu estou aqui numa migração, eu uso a ferramenta tal, mas eu estou migrando para a ferramenta Y. Como que eu faço para poder ter uma consistência entre eles, né? Assim, migrando de uma ferramenta de caixa de e-mail para uma outra. Posso criar um flow, por exemplo, para poder ajudar durante esse processo. Então, esses quatro produtinhos são super poderosos e eu comecei a fazer essa trilha, né? São, acho que, se não me engano, 9 treinamentos, super legal, super intuitivo, então assim, são super curtinhos, tem lab lá no meio, mas não é aquele lab maçante, chato, né? Então, não é aquele negócio que você vai fazer Coisa vai rápida, né? desistir. Você começa a falar, poxa, tá, eu vou ler essa página em X minutos que eu preciso terminar esse negócio. Não, é super legal, intuitivo, e no final, assim, você faz uma provinha para ver o quanto que você teve de conhecimento daquela informação. Então, o MS Learning é super legal, é de graça para todo mundo, qualquer um pode entrar e fazer. E é uma mega ferramenta aí que eu uso e que eu indico para todo mundo. Eu acredito que Sim, você show de também conhece bola. bastante, né? Eu também já usei bastante, inclusive essa parte de Power Platform, eu um tempo atrás também tive experiência com a parte de Power Apps. De novo, eu acho que aí a gente podia entrar um pouco da questão de DTI, mas entra um pouco mais essa questão de integração, né? Que é como essas ferramentas elas são feitas para se conversar entre si. Então, assim como no Power Platform, você consegue inclusive ter processos para escrever dados de forma automatizada numa base, e essa base pode ser um drive, pode ser um dados de streaming do Power BI, por exemplo. Eu já vi cenários onde
arquiteturas onde, por exemplo, o processo de BI, ele começava no Power Automate, porque aí entra naquela questão lá atrás que a gente disse, né? Mas se eu tenho aqui na minha empresa N endpoints, ou eu tenho algum cruzamento, de repente, que eu faço um web scraping e faço um cruzamento com um dado público. No Power Automate, por exemplo, você consegue fazer chamadas para esses serviços e gravar isso no Blob. E aí, do Blob para frente, a gente fala que a gente está em casa, né? Que de lá eu já consigo trabalhar aí todo esse processo como a gente fala, do BI tradicional. Bacana? A gente tem uma pergunta aqui do Ademilson. Falando sobre o AD, ele limita bastante onde cria controle. Queria aplicar na empresa no qual eu trabalho, porém estão tendo dificuldades. Quais argumentos vocês acham válidos para demonstrar? Desculpa, Você eu não entendeu? entendi 100%. Pode repetir, por favor? Claro. Falando sobre o AD, ele limita bastante onde cria controle e queria aplicar na empresa no qual trabalho, porém estou tendo dificuldades. Quais argumentos vocês acham válidos para demonstrar? Eu achei que é mais para a questão do Azure AD mesmo, do processo de autenticação. Eu tenho uma visão sobre isso que eu acho que quando a gente fala em desafios aqui, é questão mesmo de domínio, né? Então, porque uma coisa é o domínio que eu tenho no Office, outra coisa é o domínio que eu crio no Power BI, por exemplo, e isso em clientes, eu já peguei cenários assim, que uma coisa é o domínio que eu tenho como Power BI serviço, outra coisa é o domínio que eu tenho como Azure, por exemplo. Então, e eu tenho questão de Office. Então, como eu vou comunicar esses domínios, né, para garantir, por exemplo, que o mesmo usuário que vai logar no meu AD, que o usuário lá do meu AD, por exemplo, ele consegue se autenticar no meu Power BI. Sim, eu acredito que esse ponto é o que você falou, é entender que são domínios diferentes, né? E tem que entender como que eu replico, né, um modelo que eu criei em um para o outro para não ter esse problema de acessos, né? Então, acho que esse é o ponto maior. Sim, eu acho que principalmente quando a gente fala nessa questão de autenticação, eu acho que o próprio Office ele tem ferramentas para você meio que integrar, né, esse processo de autenticação, então eu acho que pode ser também um bom argumento assim, para demonstração, porque principalmente quando a gente fala aí da aquisição do Power BI e de domínios. Sim, sim, concordo. Single Bacana? sign-on, né? Tem diversos Sim, recursos. exatamente. Bacana. Porque é o que eu ajudo bastante nesse processo, e eu já peguei casos, assim, de projetos que a gente teve essa questão desse problema de autenticação e a gente usou esse recurso para não ter problema, né, nos meios que os usuários usam para logar na conta. Maravilha. Então, vamos ver aqui. Temos aqui mais uma pergunta. Bom, acredito que não. É, Se tiver mais algum ponto, Laís, que você queira também comentar a respeito, eu acho que do que a gente tinha de pauta, a gente passou aí praticamente tudo, tá? Aí, como o Microsoft pode auxiliar nessa parte dessa jornada. Essa parte de recursos também eu acho que vale bastante consultar e dar uma olhada, principalmente essa parte de Power Platform. Cara, Power Automate para mim é lindo, assim, porque você consegue, de fato, fazer muitas coisas que são tarefas repetitivas, são tarefas que você deixa, né, de ter uma pessoa fazendo lá manualmente, e ele não se limita somente a isso, né? Principalmente com essa questão de atualização, por exemplo, do Power BI, eu já vi algumas possibilidades com isso. Claro que você falou, por exemplo, né, da questão do dado imediato. O Power BI ele tem, né, tem uma taxa de streaming que a gente consegue ler esse dado em tempo real, e até essa questão de limitações também, quando a gente fala em projetos, é legal ter claro, porque numa conta Pro, né, a gente tem aquelas 8 atualizações que são as diárias, né, quando a gente vai para uma Premium, se não me foge agora, são 48 atualizações diárias que você tem, então isso cumpre um pouco, vamos dizer assim, do imediatismo, né, de você ter isso de quero ter uma atualização de meia hora. Então são serviços também que auxiliam bastante nesse sentido, ok? Sim, não, com certeza. Acho que é legal aqui deixar a mensagem, né? Assim, vocês têm algum projeto em mente, não sei como começar, bom, procura a gente, né? A gente aqui apoia em entender qual que é o cenário de vocês, como que a gente pode chegar no objetivo final, desenhar uma arquitetura, fazer esses testes, todas as demonstrações. Então, conta aí com o time da F-Câmera, que dá esse suporte super legal para todos os clientes, todo esse, e que tem essa conexão legal com a Microsoft. É isso aí. Bacana. Obrigada pelo convite de vocês.
Nunca tinha feito uma Nada? live, então descobri É, hoje também pela pra mim, primeira primeira vez. vez pelo Instagram. Então, Mas acho que foi bem legal, deu pra ter um bate-papo bastante produtivo. Show de bola. A gente maravilha. não tem aqui nenhuma pergunta a mais. E é isso, tá, pessoal? Nós da FCA aqui a gente oferece serviços para essa parte de stack de BI Microsoft. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também, procurem a gente, entrem em contato aí que a gente vai estar à disposição. Bacana? Isso, então, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Então, um abraço para vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.